Havia algo caminhando sobre a terra antes do dilúvio. Algo que não deveria existir. Criaturas nascidas de uma união que os céus jamais sancionaram, filhos de dois mundos que nunca deveriam se tocar e ainda assim se tocaram. A Bíblia registra esse momento com uma brevidade perturbadora, como se as próprias palavras recuassem diante do que precisavam descrever. 4 versículos, apenas 4 versículos, em Gênesis para cobrir um dos episódios mais extraordinários e mais silenciados de toda a história sagrada. Mas 4 versículos nunca foram suficientes para apagar o que realmente aconteceu. E os vestígios permanecem em números em Deuteronômio, nos escritos que foram deliberadamente deixados de fora do cânone e nas pedras da própria terra prometida. Abra Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4, e leia com atenção redobrada ao que está sendo dito e ao que está sendo evitado. O texto diz: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filhos de Deus, em hebraico, Beni Elohim. Essa expressão, usada em todo o Antigo Testamento, refere-se especificamente a seres celestiais, a membros da corte divina, aqueles que habitam a presença imediata de Deus. Não são homens piedosos da linhagem de Sete, não são patriarcas virtuosos. A mesma expressão aparece em Jó capítulo 1, versículo 6, quando os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e Satanás vem com eles. São seres de outra ordem, seres que cruzaram uma fronteira que não deveria ser cruzável. E o resultado desse cruzamento tem um nome: Nefilim, do hebraico nafal, cair, derrubar, ser lançado abaixo. Os que caíram ou os que fazem cair. Ou, segundo a tradição mais antiga, simplesmente os gigantes. O texto de Gênesis os descreve como homens de renome, como poderosos da antiguidade, como seres que aterrorizavam pelo simples fato de existirem. E então o dilúvio veio e supostamente os destruiu. Supostamente, porque em Números capítulo 13, versículo 33, mais de 900 anos depois do dilúvio, os espias enviados por Moisés à terra de Canaã voltam com um relato que não deveria ser possível. Eles dizem: também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, da raça dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos também aos olhos deles. Os Nefilim ainda estão lá. Depois do dilúvio, depois da suposta extinção. Filhos de Anak, os Anakim, uma linhagem de gigantes que habitava Canaã, Hebron, Gaza, Asdod. Os espias, homens treinados para a guerra, homens endurecidos pelo deserto, se encolhem diante deles como insetos. Isso não é hipérbole poética. Isso é o relatório de campo de uma missão de reconhecimento militar. E o rei Og de Bazã, mencionado em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, era o último sobrevivente dos Refaíns, outro clã de gigantes. Seu leito de ferro mediu-se depois de sua morte, 4 metros de comprimento por quase 2 metros de largura. O texto bíblico registra as dimensões do leito como prova, como evidência forense. Como se o escritor soubesse que ninguém acreditaria sem a medida exata. E Moisés o derrotou. Mas antes disso, o próprio Deus disse a Moisés em Números capítulo 21, versículo 34, não o temas, pois eu o entreguei na tua mão. O Deus do universo encorajando pessoalmente um homem antes de uma batalha contra um gigante. O peso disso não deve passar despercebido. Mas para entender a verdadeira magnitude do que os Nefilim representam, precisamos ir além do cânone hebraico e abrir um texto que os primeiros cristãos, os escritores do Novo Testamento e os próprios apóstolos conheciam e citavam. O livro de Enoque, não incluído na Bíblia que conhecemos, exceto na tradição etíope, mas citado diretamente por Judas no versículo 14 do seu livro canônico, referenciado implicitamente por Pedro em sua segunda carta. Conhecido e respeitado pelos escribas do Mar Morto, que preservaram mais cópias do livro de Enoque do que de qualquer outro texto, com exceção dos Salmos. Esse texto não é uma fantasia, é uma memória. No primeiro livro de Enoque, capítulos 6 ao 10, o relato se expande de maneira que o texto canônico deliberadamente comprime. 200 seres celestiais, sob a liderança de um anjo chamado Semiasa, desceram sobre o Monte Hermon, cujo nome em hebraico deriva da palavra para maldição, e fizeram um juramento coletivo. Um juramento de transgressão. Eles sabiam que o que estavam prestes a fazer era proibido.
Por isso precisaram do juramento, para que nenhum deles recuasse, para que a responsabilidade fosse compartilhada, para que a queda fosse coletiva. Tomaram mulheres humanas e ensinaram. Esse detalhe do livro de Enoque é extraordinariamente específico e extraordinariamente perturbador. Eles não apenas geraram descendência, eles transferiram conhecimento proibido. Azazel ensinou aos homens como forjar espadas, escudos e couraças. Antes disso, a humanidade não fazia guerra com metal. Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Outros ensinaram astrologia, a observação das estrelas para fins de adivinhação, o uso de ervas para feitiçaria e, mais sinistramente, como provocar abortos. O texto de Enoque apresenta esses anjos caídos não apenas como pais de monstros, mas como os corruptores sistemáticos da civilização humana. Cada tecnologia que tornava o homem mais poderoso e mais violento, cada ferramenta que separava a humanidade de sua dependência de Deus, teria origem nessa transmissão proibida. E o resultado? A terra se encheu de sangue. Os Nefilim consumiram tudo o que os homens produziam. Quando os homens já não podiam alimentá-los, eles se voltaram contra os homens. Quando se fartaram de carne humana, voltaram-se uns contra os outros. Quando se fartaram um dos outros, segundo o texto de Enoque, começaram a beber o próprio sangue. É nesse contexto, esse contexto específico de corrupção total, que Gênesis capítulo 6, versículo 5 registra: "E viu o Senhor que era grande a maldade dos homens na terra, e que todo o propósito dos pensamentos do seu coração era só o mal continuamente." O dilúvio não foi uma punição arbitrária, foi uma erradicação cirúrgica. Mas é então porque os Nefilim aparecem depois do dilúvio. Essa questão dividiu teólogos, estudiosos e intérpretes por milênios. A resposta mais direta está no próprio texto de Gênesis capítulo 6, versículo 4, onde o texto diz: "Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disso." Também depois disso. O texto canônico já está sinalizando que a história não termina com o dilúvio. Uma interpretação, sustentada por tradições rabínicas e pelo próprio livro de Enoque no capítulo 15, é que os espíritos dos Nefilim não morreram com seus corpos, porque eles eram híbridos, metade espiritual, metade carne. Quando seus corpos físicos foram destruídos pelas águas, a parte espiritual permaneceu, sem corpo, sem lar, sem permissão para retornar aos céus de onde seus pais haviam caído. Presos entre dois mundos. E o primeiro livro de Enoque, capítulo 15, versículos 8 ao 12, coloca na boca de Deus estas palavras sobre os filhos dos anjos: "E os espíritos dos gigantes afligirão, oprimirão, destruirão, atacarão, farão guerra e trabalharão destruição na terra. E esses espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque deles procedem." Os espíritos impuros, os demônios como os conhecemos, segundo Enoque, não são anjos caídos. São os filhos órfãos dos anjos caídos e criaturas que nunca deveriam ter existido, agora vagando pelo mundo material em busca de corpos para habitar. Isso ressignifica cada episódio de possessão no Novo Testamento. Quando Jesus expulsa demônios em Marcos capítulo 1, versículo 24, e o Espírito grita: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos." O pronome é plural, destruir-nos. Há um reconhecimento imediato, uma memória antiga. Quando Jesus pergunta ao Espírito que habitava o homem dos sepulcros em Marcos capítulo 5, versículo 9, "Qual é o teu nome?" A resposta é Legião, porque somos muitos. E o detalhe mais perturbador, eles imploram para não serem enviados para o abismo. O abismo, o Tartaros grego, é precisamente o lugar onde, segundo Pedro capítulo 2, versículo 4, os anjos que pecaram foram lançados, em cadeias de escuridão reservados para o julgamento. Os demônios conhecem esse lugar, eles temem esse lugar, porque é lá que seus pais estão encerrados. Voltemos à terra de Canaã, porque há algo que o texto bíblico está fazendo que raramente é discutido abertamente. As nações que Israel foi ordenado a exterminar, os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, estavam todas habitando territórios diretamente associados à presença dos gigantes. Hebrom, onde viviam os Anaquim, era exatamente onde Abraão havia estabelecido seu acampamento. Bazã, o reino de Og, era considerado nas tradições antigas como a porta para o submundo, um lugar de culto aos mortos e aos refaíns. A conquista de Canaã não era apenas uma questão territorial ou política. Era uma campanha de erradicação de uma linhagem corrompida, a mesma erradicação que o dilúvio havia tentado completar e não havia completado.
E Davi, antes de ser rei, antes de Golias, entendia isso instintivamente. Golias de Gate media, segundo 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, quase 3 metros de altura. Era Anaquim, era Nefilim. E Davi, um pastor adolescente sem armadura e com 5 pedras, foi ao encontro dele sem hesitar. Não porque fosse corajoso além do razoável, mas porque ele sabia, com a clareza de quem leu as histórias dos antepassados, que aquela criatura já havia sido condenada. Ele apenas foi o instrumento de uma sentença antiga. E então chegamos à questão que nenhum comentário bíblico convencional consegue responder satisfatoriamente. Por que esse conhecimento foi suprimido? Porque o livro de Enoque, que o apóstolo Judas citou como autoridade profética, que os manuscritos do Mar Morto preservaram com reverência, foi excluído do cânone no concílio de Laodiceia, por volta do ano 363 depois de Cristo. Porque a tradição rabínica, após o século II depois de Cristo, começou sistematicamente a reinterpretar os filhos de Deus, de Gênesis 6 como homens humanos, especificamente como juízes corruptos ou como a linhagem de Sete, em vez de seres angelicais. Uma resposta possível é simplesmente teológica. A existência de híbridos anjo-humano cria problemas doutrinários complexos sobre a natureza da alma, sobre a redenção, sobre os limites do poder criador de Deus. Mas há outra resposta, menos confortável. Se os espíritos dos Nefilim ainda existem, se eles ainda operam no mundo material, em busca de corpos, em busca de influência, em busca de adoração, então a teologia que nega sua existência é a teologia que os deixa trabalhar em paz. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, escreveu: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Paulo não estava sendo metafórico. Paulo conhecia o livro de Enoque. Paulo entendia a cosmologia que os primeiros cristãos herdaram do judaísmo do Segundo Templo. Ele estava descrevendo uma realidade estratificada, uma guerra em múltiplos planos, uma oposição organizada e antiga contra a humanidade e contra o plano redentor de Deus. E a raiz mais antiga dessa guerra, a primeira traição, o primeiro cruzamento de fronteira que nunca deveria ter sido cruzada, está registrada em 4 versículos de Gênesis que a maioria das pessoas lê em 30 segundos e passa adiante. Mas os 4 versículos não são o fim da história. São o começo de uma guerra que ainda não terminou. Os ossos dos gigantes ainda são encontrados em narrativas que arqueólogos e autoridades se apressam em classificar, arquivar e esquecer. As linhagens dos Anaquim foram dispersas, segundo Josué capítulo 11, versículo 22, para Gaza, Gate e Asdod, os mesmos territórios filisteus que produziram Golias e seus 4 irmãos, todos de linhagem gigante, todos enfrentados pelos guerreiros de Davi em 2 Samuel capítulo 21. A erradicação foi ordenada, a erradicação foi executada, mas a erradicação nunca foi completa. E os textos que sobreviveram à supressão, que foram copiados à luz de velas em cavernas às margens do Mar Morto, que foram preservados no cânone etíope enquanto o Ocidente os esquecia, esses textos continuam a testemunhar. A Bíblia não esconde os Nefilim. A Bíblia os menciona com a precisão clínica de quem está registrando uma ameaça real. O que foi suprimido não foi o registro, foi a interpretação, foi o contexto, foi a estrutura completa que permite entender por que eles existiram, o que eles representam e o que seus espíritos, segundo o texto de Enoque, segundo a lógica interna das Escrituras, ainda podem ser. E quando Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele não estava falando apenas de pecado e indiferença moral. Ele estava falando de um tempo específico, de uma corrupção específica, de uma mistura específica entre o que pertence aos céus e o que pertence à terra. E o sinal dessa mistura, segundo as Escrituras, já havia aparecido antes, e deixou os gigantes para trás. Se este tema despertou algo em você, se você sente que existe uma camada das Escrituras que raramente é ensinada, raramente é confrontada, raramente é levada a sério, continue aqui, porque as Escrituras sombrias não existem para assustar, existem para revelar o que sempre esteve escrito, esperando por quem tivesse coragem de ler.